Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como os senhores perceberam, o maior parlamento estadual ou provincial da América Latina. Como eu faço em todos os programas, deputado, eu sempre ofereço um livro. Esse livro eu escrevi o ano passado, nas férias de janeiro. E depois fiz um complemento com a pandemia, um capítulo sobre a pandemia, que é a Era dos Desafios, publicado pela Quadrante Editora. Eu vou lhe mandar amanhã para a Assembleia Legislativa. Ô, deputado, o senhor estava falando, eu gostaria de, pelo menos em 1 ou 2 minutos, dissesse, no momento que o senhor reduziu o custo da Assembleia Legislativa em São Paulo, que o senhor me dissesse em números, para que o telespectador percebesse qual foi o nível da redução, e se o senhor tivesse elementos comparativos com o custo da Assembleia de outros estados. Claro, primeiro é importante, professor, a gente colocar que a Assembleia de São Paulo, proporcionalmente por habitante, hoje é a que menos gasta no Brasil. Se você pegar os 27 estados da federação, o menor custo é da Assembleia de São Paulo. E a gente fez um comparativo aqui de uma apresentação que fiz no plenário recentemente, onde, por habitante, o custo da Assembleia de São Paulo, nós baixamos de R$ 27 por habitante quando eu assumi, hoje em torno de 24. Só efeito de comparação, o Rio de Janeiro hoje gasta por habitante, a Assembleia do Rio de Janeiro, R$ 79. Minas Gerais gasta R$ 61. Espírito Santo gasta R$ 55. Então, nós somos menos que a metade, né, por exemplo, da Assembleia, do que custa a Assembleia do Espírito Santo. Então, é aquele lema que eu sempre coloco, é sempre fazer mais, porque acredito que nós não podemos deixar de investir na atividade parlamentar, afinal, é quem representa a população, mas com menos, né? Você reduzindo o custeio da máquina, que é fundamental para conseguir sobrar recurso para investimento, principalmente em áreas prioritárias, como saúde, educação e tantas outras. Muito bom. Agora, eu gostaria, o tema que nós tínhamos combinado logo no início, de falarmos sobre como a Assembleia Legislativa, com todas essas lutas ideológicas, não só em nível estadual como nacional, enfrentou esse drama que ainda estamos vivendo, que é o da pandemia. Gostaria, presidente, que falasse um pouco a esse respeito. Professor, um ponto que eu quero ressaltar, né, diferente, infelizmente, dos outros parlamentos no país, foi que a sensibilidade de cortar na carne dos próprios parlamentares, né? Ninguém, muitas vezes, comentou a respeito disso, mas o senhor talvez nem tenha esse conhecimento. Nós cortamos 30% o salário dos deputados durante esse processo, né, da calamidade pública da pandemia, né, para fazer o enxugamento maior ainda, né, uma atividade maior ainda. Cortamos 40% de todas as verbas dos gabinetes dos parlamentares, tudo isso aprovado em plenário com votação quase que unânime, né, dos parlamentares, né, que distribuíram isso, possibilitando mais de 200 milhões de reais, né, para o Estado de São Paulo fazer os investimentos em respiradores, a atuação e ampliação do número de leitos de UTI, né? Votamos um projeto de lei aqui construído a várias mãos, né, com várias ações permitindo o Estado o uso da educação virtual, que é fundamental para as crianças nesse momento, a obrigatoriedade de máscaras, primeiro estado do país a obrigar as pessoas a colocar a máscara em ambientes públicos quando estivessem colocando, teletrabalho, cestas básicas, tantas ações que nós fizemos ao longo do tempo, né, apoiando o Estado de São Paulo, além de discutir a calamidade pública, né, dos 645 municípios do Estado. Né, nós discutimos todos os municípios que tiveram que entrar com calamidade pública por questões financeiras, discutimos questões relacionadas à calamidade pública do Estado e da nossa capital de maneira separada, né? Eu acho que isso foi fundamental para que os gestores pudessem reorganizar o setor de saúde, porque o grande desafio da pandemia, professor, é justamente você não deixar o sistema de saúde colapsar, né? Porque você precisa com que as pessoas que se contaminem tenham condição de serem atendidas caso elas necessitem, que é o que nós enxergamos o grande problema de Manaus, né? Que colapsou o sistema e, infelizmente, hoje nós temos mais de 7 estados do Brasil
que não têm condição de atender as pessoas que dependem desse atendimento por parte da saúde pública. Graças a Deus, mesmo com as dificuldades, né, São Paulo ainda consegue manter isso, graças a muitas atividades e muitas ações do próprio Poder Legislativo aqui na Assembleia. Aliás, eu quero cumprimentar, deputado, porque a posição dos senhores dá impressão de países europeus em que realmente reduziram o custo da administração e o custo mesmo em nível de vencimentos e subsídios. E, aliás, algo que os meus amigos do Supremo, no momento que examinaram e não admitiram qualquer redutibilidade, eu vi que em alguns estados, inclusive, eles continuaram permitindo elevação dos subsídios, acompanhando com aumentos a inflação, etc., no momento em que o desemprego cresceu. Essa atitude do governo do Estado de São Paulo, e principalmente da tomada de posição sua, dos seus pares na Assembleia Legislativa, me parece extremamente importante. Hoje eu estou convencido que o exemplo vindo de cima, vindo das autoridades, é a melhor forma de convencer o povo efetivamente a compreender o sacrifício que a nação tem que fazer para enfrentar a pandemia. Agora, e aliás, nesse ponto, eu queria também colocar um outro dado. Quando os senhores reduziram, sendo a Assembleia em que o custo pela população é a menor possível de todos os estados do Brasil, eu queria lhe dizer o seguinte: uma das coisas que me preocupa com os meus amigos do Poder Judiciário é exatamente o fato de que o Poder Judiciário dos mais caros do mundo é o Brasil. Aí o Brasil gasta 1,34% do PIB só com o Poder Judiciário. A média dos países desenvolvidos é de 0,20, 0,25, sendo que o 0,40 representa um país que gasta demais com o poder judiciário, se nós analisarmos os países emergentes e os países desenvolvidos. Nós temos 1,34%. Eu tenho a impressão que esse exemplo dado pela Assembleia Legislativa também é extremamente positivo em relação ao Brasil inteiro e principalmente em relação a outros poderes. Agora, deputado, eu queria... fazer uma consideração que eu acho que é importante aqui no combate à pandemia, já que nós estamos falando de pandemia no nosso estado. Uma das coisas, professor, que foi muito importante, infelizmente não é o que a gente vê no governo federal, foi o relacionamento muito integrado dos poderes. Então, o que nós fizemos aqui, liderados pelo governador João Dória, foi quem sugeriu isso, aí quero fazer um elogio a essa posição republicana do governador João Dória, juntamente com todos os poderes. Ele convida todos os poderes e instituições e nós temos feito reuniões constantes. Então, o alinhamento do Poder Legislativo, do Poder Executivo, através do governador, meu como Poder Legislativo, do presidente do Tribunal de Justiça, Geraldo Pinheiro Franco, que tem sido um grande homem público também nessa construção de maneira conjunta, do Ministério Público, através do Dr. Sarrubel, da Defensoria Pública, através do Defensor Público Geral, o Florisvaldo, da Justiça Federal aqui de São Paulo também. Todos nós sintonizamos a mesma linha na vertente do combate à pandemia, para garantir que, até hoje, mesmo com as dificuldades econômicas, mesmo com tudo, a gente tivesse, até hoje, o sistema de São Paulo não colapsado. Eu acho que esse grande exemplo que foi dado pelos poderes constituídos do Estado, infelizmente, não é o que nós temos enxergado no plano federal, onde cada um rema para um lado. Eu acho que exatamente. Quem está nos desafios precisam caminhar de maneira conjunta, professor. Não poderia deixar de fazer esse registro aqui, que eu acho que é fundamental. Não, eu também, aliás, até porque conheço muito bem o trabalho do governador, foi o primeiro, inclusive, a lançar a vacina. Aliás, queridíssimo amigo, sou advogado, inclusive, ainda de algumas questões do governador, amigo, e o presidente do Tribunal de Justiça, não só o pai dele, que também foi presidente, e queridíssimo amigo, Nelson Pinheiro Franco, como ele também trata-se de um grande presidente. Eu quero dizer apenas o seguinte: São Paulo está dando um exemplo que outros
estados e a própria União poderia seguir através dos poderes em geral. Sinto que há um esforço do poder federal em determinados ministérios em que realmente reduzir. Não viajam ministros viajando em classe econômica para o exterior, o que é um belíssimo exemplo, mas a sensação que eu tenho é que a pandemia exige tanto esforço desse ponto que São Paulo está sendo um exemplo e eu realmente quero cumprimentar não só ao presidente da Assembleia Legislativa, mas ao meu caríssimo amigo João Dória, cuja carreira eu acompanho, e como advogado também dele, em algumas questões ainda hoje, sabendo como fez. E basta dizer que foi o primeiro estado e as primeiras vacinas no Brasil foram dadas aqui no nosso estado. Nós temos vacina no Brasil, graças ao Instituto Butantan. Claro, que é um exemplo para o mundo inteiro. Exemplo para o mundo inteiro, o Instituto Butantan. Quer dizer, é uma instituição internacional conhecida. Não? Deputado, nós teríamos mais 3 minutos. O senhor conseguiria, numa síntese, dizer o que o senhor pensa do momento político do Brasil? Professor, primeiro dizer da preocupação que estou. Né? Hoje, com o advento das redes sociais, os nervos ficam muito à flor da pele em qualquer fato, em qualquer ação que possa acontecer. E eu, como um gestor público, uma pessoa que foi criada dentro da vida pública, eu tenho um pai, o deputado federal Vanderlei Macris, que tem aí 12 mandatos, eu acho que é importante a posição por parte daquelas pessoas que estão no poder público de equilíbrio. Independente das posições político-partidárias, das correntes ideológicas, todos nós temos as nossas crenças e defendemos. Mas eu acho que as premissas básicas das pessoas que assumem o poder público, em primeiro lugar, é atender aqueles que mais precisam. Eu acho que esse é o grande papel do governo. O governo está presente para poder garantir com que as pessoas que não tenham acesso à saúde de qualidade, que não tenham acesso à educação de qualidade, que eles possam ter. Eu acho que essa é a premissa básica do homem público, quem entra na vida pública. E, infelizmente, muito disso acabou se desvirtuando ao longo do tempo por conta dessa briga de costumes e briga ideológica, perdendo um pouco da premissa básica do que é o poder público, que é suprir e fazer com que a desigualdade social ela seja minimizada pela presença do Estado. Eu acho que isso aí é uma coisa que, no que pese a nossa posição liberal de relação econômica, eu particularmente tenho uma posição liberal da linha econômica, a gente precisa saber que a justiça social ela só pode ser feita através do Estado, mesmo com a minha posição liberal em relação à discussão econômica. Então, essa polarização, infelizmente, quem perde é aquele que mais precisa. É a sociedade lá na frente que hoje paga R$100 no botijão de gás, é aquele que paga R$ 5,50 no litro de combustível, é aquele que faz com que enxergue a discussão da inflação prevista a 4%, mas quando você vai no mercado, as coisas sobem de preço quase todo dia, como se essa inflação fosse real, o que não é na prática. Então, eu acho que todos deveriam, e a sociedade em geral, a população deveria olhar e enxergar para isso. Precisamos sair dos extremos, sair da polarização, da pauta de costumes, e olhar aqueles que mais precisam. É para isso que eu entrei na vida pública, é para isso que eu entrei na política, é para isso que eu me dedico todos os dias, professor. Caro deputado, eu fico extremamente feliz de ouvi-lo e tenho a minha admiração, não só pelo seu trabalho, como seu posicionamento em relação ao momento político brasileiro, que também é o meu. Eu tenho a impressão que o patriotismo se faz mais do que nunca necessário nesse momento, vindo do poder público como exemplo, mas toda a sociedade tem que efetivamente colaborar. Agradeço muito a sua presença no programa mais uma vez, deputado, e meus telespectadores. Eu os espero novamente no próximo domingo. Obrigado.